Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Delvece Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, deste sábado, dia 23 de novembro, é do Evangelho de São Lucas, no capítulo 20, versos de 27 a 40. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. A palavra de hoje nos mostra que um grupo de saduceus trouxe uma questão a Jesus, como eles faziam nos debates dos rabinos, e até chamaram Jesus de mestre. Os saduceus, para a gente entender melhor, eram uma espécie de partido religioso com forte influência no Sinédrio. O Sinédrio era um plenário das lideranças do povo de Israel. Os saduceus eram os sumos sacerdotes, os escribas e os anciãos, representantes da aristocracia rural, que também faziam parte do Sinédrio. Os saduceus discordavam dos fariseus em vários pontos. Um deles era a ressurreição dos mortos. Para eles, para os saduceus, uma gente rica e preocupada somente com a manutenção da sua condição social, a vida termina por aqui mesmo. Então, trouxeram uma questão que com certeza já tinham debatido aí com os fariseus. A lei do levirato, do tempo de Moisés, mandava o irmão se casar com a cunhada viúva, no caso de ela não ter filhos, isso para garantir a propriedade dos bens do falecido, uma vez que a mulher não tinha direito de posse. Mas isso, claro, não impedia de esse irmão ter a sua família. Então, nesse caso inventado pelos saduceus, um irmão morreu. O outro teve de se casar com a cunhada viúva. Morreu também esse. E lá foi o outro se casar com ela. Afinal, a mulher terminou se casando com os 7 irmãos. Olha só que história! Se existir outra vida,
pensavam eles. Vai ser uma confusão. De quem essa mulher vai ser esposa? Isso prova, pensando eles, que não existe outra vida depois da morte. Não tem ressurreição, coisa nenhuma. Mas Jesus explicou duas coisas para eles. Primeira, Deus é o Deus dos vivos. Há ressurreição, sim, Senhor. Segunda, na ressurreição não tem mais casamento. Estaremos todos na casa do Pai como irmãos. Então, Jesus foi explicando. No episódio da sarça ardente, Deus falou com Moisés e se apresentou assim: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não disse, eu fui o Deus de Abraão. Não. Ele disse, eu sou o Deus de Abraão. Então, Abraão está vivo, embora tenha morrido há muitos séculos. Deus é o Deus de Isaque, é o Deus de Jacó. Não foi o Deus deles quando eles estavam vivos na terra. Eles estão vivos com Deus. Então, Deus é o Senhor deles, o seu Deus. Então existe ressurreição. Foi o que Jesus concluiu. Deus não é o Deus dos mortos, mas um Deus de vivos. Então, para aquela gente materialista, os saduceus, Jesus acabou dando uma grande lição. A vida futura não é uma simples continuação dessa vida terrena, dessa vida nossa, atual. A vida futura, a eternidade, a vida eterna, é uma nova forma de viver. É uma condição perfeita de existir. E é para esta vida em Deus que nós estamos aqui, nesta terra, nos preparando. É para lá que nós estamos indo, para a vida eterna, se estivermos marchando no caminho certo. Então, é o caso de nós orientarmos a nossa existência atual na direção da eternidade. Precisamos ter cuidado para manter o nosso coração em Deus, nas coisas do alto, da vida eterna. Se ficarmos muito agarrados às coisas deste mundo, podemos cometer o erro de pôr a nossa esperança naquilo que passa, somente nas coisas deste mundo. Nós não rezamos quando vamos à igreja, corações ao alto, o nosso coração está em Deus? Então, que isso seja uma verdade na nossa vida. Que o nosso coração esteja realmente sempre em Deus. Que nós estejamos nos preparando de verdade para a vida eterna, para a ressurreição em Cristo, para estarmos eternamente com Deus.